Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopse, agora sim completando 70 vídeos ao todo. Considerando que cada vídeo de sinopse aqui tem mais ou menos uns 40 minutos, dá muito tempo de vídeo se você quiser acompanhar a saga inteira. É claro que lá no começo eu tentava fazer esses vídeos num modelo um pouco mais compatível com o modelo aqui do YouTube, né? Que era um vídeo de 10, 15 minutos, algo assim, mas daí no máximo eu conseguia ler duas sinopses e aí por conta disso acabou tendo, né? E eu lia duas por mês, então ficava. Por isso que ficou essa fila tão gigantesca, né? Porque eu não conseguia ler tanto. Aí foi quando eu decidi, não, pera aí, eu tenho que ler mais, vou ter que fazer vídeos maiores e também, é claro, vou ter que postar com mais frequência para exatamente evitar acontecer o que tem acontecido, que é ficar tipo um ano de atraso, né, entre eu receber uma sinopse e eu finalmente conseguir trazer ela aqui para o canal. Desde então a gente tem feito vídeos onde a gente lê em média 4 sinopses por vídeo, né? Claro que sinopses mais rápidas, com uma análise um pouco mais curta a gente consegue ler mais, em compensação outras sinopses mais longas acabam estendendo o tempo do vídeo, então às vezes tem vídeo que tem mesmo 40 minutos, mas a gente só lê 3 sinopses, mas de qualquer modo a ideia aqui é sempre estar ajudando, né? Não é ficar contando, tipo, hoje eu li 3, hoje eu li 4, etc. O lance é o quão interessante e quão ajuda o vídeo que a gente está produzindo. Então, vamos para mais um aqui para continuar essa série. O nome dessa primeira sinopse é Projeto K. Arthur é conhecido como o escolhido de uma famosa e antiga profecia, porém acreditando que sua predestinação divina e potencial teoricamente limitado são suficientes, leva uma vida boêmia e preguiçosa aproveitando sua fama e privilégios, ao invés de se dedicar aos treinamentos, estudos e obrigações. Certa noite a cidade é inesperadamente invadida e massacrada por uma horda de demônios. Tomado pelo desespero, Arthur abandona seus companheiros, reconhecendo sua covardia e inutilidade diante da situação. Incapaz de lidar com o ódio por si mesmo, ele salta da cachoeira que avistou durante sua fuga. Após acordar sem um dos membros em uma cabana isolada na floresta, Arthur percebe que continua neste mundo, porém mais incapaz ainda em termos físicos. Agora, instigado por 2 sobreviventes do massacre e um emissário da profecia, parte em uma jornada ambígua. Estaria ele finalmente disposto a encarar sua realidade e buscar uma reparação? Ou seria esse apenas mais uma tentativa miserável de autodestruição? Cara, eu achei bem interessante a ideia, porque quando fala sobre ele ser da profecia e tal, você já fica imaginando aquele bom e velho clichê, né? Mas nesse caso aqui a gente estaria trabalhando um lado um pouco mais humano, né? Se realmente existe uma profecia que gira em torno desse cara, tem uma chance realmente desse cara não ligar muito pra profecia, né? Lembra um pouco o início, né? A origem ali do Thor da Marvel, pelo menos no caso, né? Que é um personagem que ele leva ali essa vida boêmia, né? Ele leva uma vida mais de festança e tal, e de coisa assim, e ele acaba não ligando para a responsabilidade que é ser ali o príncipe, né, de Asgard e tal, e o provavelmente futuro rei de Asgard, né? Ele acaba não lidando com essa responsabilidade, não criando essa responsabilidade, essa noção de responsabilidade dentro de si. Isso é algo que acontece muito aqui mesmo na Terra, né? Não necessariamente com filhos de reis, nem pessoas profetizadas ou algo do tipo, mas muitas vezes com filhos de empresários, com filhos de pessoas ricas, etc. Pessoas que acabaram conquistando algum grau de sucesso na vida, e aí tem um filho que nasceu já com aquele sucesso ali, já naquele ambiente, e aí por conta disso acaba não criando esse interesse em construir algo por conta própria. Isso é muito comum, então acho que a história consegue até abordar de uma certa forma esse tipo de realidade, trazendo e traçando um paralelo exatamente com a vida real, né? Eu sempre falo sobre como as histórias elas têm essa capacidade de ensinar a gente através de exemplos fictícios, através de exemplos fantásticos, etc. Então, novamente, ninguém no mundo real é alguém vindo de uma profecia milagrosa e tal, mas muitas vezes a gente tem certos privilégios por conta das pessoas ao nosso redor, e por conta desses privilégios a gente acaba não fazendo aquilo que é necessário, aquilo que a gente precisa fazer, acaba não construindo uma responsabilidade, um senso de responsabilidade, etc. Né? Várias vezes, mesmo não só pessoas que, sei lá, são filhos de gente rica ou algo do tipo, mas mesmo outras pessoas que às vezes, por conta da família ser bem trabalhadora, ser pobre e tal, mas ainda assim trabalhar bastante, o filho acaba
não criando essa responsabilidade de também de repente ajudar os pais ou algo assim para manter a casa, esse tipo de coisa. E eu acredito que histórias assim, através realmente de um universo completamente fantástico, podem trazer essa lição para uma pessoa que está lendo e a pessoa sentir essa vontade. Caramba, eu também tenho que começar a cumprir mais com as minhas responsabilidades, eu tenho que começar a ajudar mais as pessoas ao meu redor, etc. E aí trazer uma mudança significativa para a vida de quem está lendo. Eu acredito que esse é um dos maiores poderes que as histórias têm, né? E aí no caso dos mangás também, você entretém a pessoa, você diverte ela, você ajuda ela a passar o tempo ali de uma maneira agradável e bacana, e você ainda traz uma lição de vida que vai provavelmente melhorar um pouco a vida dessa pessoa, a qualidade de vida dessa pessoa e talvez até das pessoas ao redor dela. Isso é excelente. Então, gostei desse lance de ter incapacitado ele, né? Então, de repente, sei lá, ele fica sem um braço e agora ele tem que cumprir com essa profecia, seguir esse caminho, só que agora ainda mais incapacitado. Acho interessante porque dá pra gente trabalhar exatamente todas as dúvidas que esse personagem tem, ao ponto de que em alguns determinados momentos ele pode até se perguntar, se questionar se ele realmente é essa pessoa da profecia, porque ele só vagabundeou, ele não fez nada para ajudar ninguém, ele nunca fez nada, ele nunca cumpriu essa profecia de fato, ele só usufruiu da fama que ele ganhou por conta dessa profecia. Isso pode levar ele a se questionar. E aí talvez a jornada do próprio personagem seja exatamente de tipo, quando ele terminar de fazer essa jornada, aí talvez ele perceba, ou as pessoas ao redor percebam, não necessariamente precisa ser o próprio personagem, que aquela era a profecia. Que sim, ele era o cara da profecia, mas a profecia não era por si só, né? O conceito muitas vezes de destino que é abordado ou algo do tipo é algo como todas as nossas decisões culminam para aquele destino. Então vamos supor, a profecia diz que ele vai salvar a terra de um grande mal ou algo do tipo. Aí beleza, ele usufrui de todas as coisas dessa profecia. Porém, exatamente ele usufruir de todas as coisas dessa profecia, que joga ele nessa situação onde ele perde um membro, onde tudo isso acontece, e aí ele cria uma noção de responsabilidade, e aí criando essa noção de responsabilidade, ele parte nessa jornada, e aí tudo isso leva ele, né, o processo natural dele duvidar de si mesmo, leva ele a cumprir a profecia. Então, é realmente o lance de... O nosso destino não é realmente vamos dizer assim, quando você joga uma bola num caminho, né, num tubo, por exemplo, ela vai percorrer aquele tubo sem tomar decisões, digamos assim. Ela simplesmente percorre e vai. Muita gente acredita que o destino seja algo como isso, que você só vai nesse túnel. Eu acho que, nesse sentido, nessa história, e como poderia ser trabalhado, e como poderia ser uma noção de destino, seria mais ou menos igual um jogo de plataforma. Num jogo de plataforma você tem certa liberdade de escolha, porém a sua liberdade ela é delimitada naquela plataforma, naquele caminho. Você tem que ir da esquerda para a direita, pular nas plataformas, cair nos buracos ou evitar cair nos buracos para não morrer e sempre ir linearmente até cumprir ali o final. As suas próprias escolhas que você vai fazendo levam você até o final, porém você tem algumas escolhas ali. E a noção de destino poderia ser trabalhada dessa forma, de modo que as escolhas dele, a dúvida que ele vai criando em relação a ele ser o cara da profecia e etc, faz exatamente ele cumprir a profecia e aí mostrar, peraí, ele realmente era aquele cara, ele realmente era o salvador. Só que a gente imaginou que esse cara ia salvar, ia nascer e já ia salvar, mas não, foi exatamente todo o processo, até a própria profecia existir, fez parte da própria profecia, porque tornou possível toda essa situação acontecer até ele criar responsabilidade e cumprir a profecia. Eu acho que essa é uma forma excelente de trabalhar um mangá com essa temática de profecia, sem ser diretamente só o clichê de eu descobri que eu sou da profecia. Ótimo, tem um mestre ali, esse mestre vai me treinar. Ok, vou treinar com o mestre. Olha, tem um vilão, vou enfrentar o vilão. Matei o vilão, eba, sabe? Fica muito aquele negocinho muito batidinho, muito simplesinho. Você acrescentar esses graus de dificuldade, de dúvida, etc. é o que fazem conectar com as pessoas, com o leitor, porque todo mundo tem dúvidas sobre a própria vida, todo mundo tem dúvidas sobre os nossos propósitos na vida, né? Você cria o seu propósito é dado pelo seu entorno, como que isso funciona, o que você deve seguir na sua vida em relação a criar um propósito ou seguir um propósito. Todas as pessoas têm essa dúvida em algum momento
da vida. Então comunicar isso e passar isso através do personagem, através da história, ajuda o leitor a se conectar com aquela história também e a acabar se interessando mais por ela, né, do que um personagem que pareça muito raso, que é exatamente aquele personagem que parece que não tem uma escolha, ele só vai seguindo ali o caminho estabelecido. No caso da nossa vida, muitas vezes a gente se vê seguindo um caminho estabelecido, mas a gente se questiona, a gente se pergunta, existe ali todo um processo e quando a pessoa não se pergunta, às vezes ela só vai perceber isso lá na frente e vai se arrepender. Obviamente a gente não quer acompanhar esse tipo de personagem, a não ser que realmente depois gere uma reflexão ou algo desse tipo, igual eu falei da pessoa que segue um caminho pré-definido pela sociedade, sem se questionar, sem se perguntar, só lá na frente que geralmente ela vai se questionar e de repente se arrepender do caminho que seguiu. Seria um ótimo ensinamento que poderia ter na história também, caso fosse por esse lado. E galera, eu quero avisar aqui que saiu o módulo 6 no Jornada do Mangaka BR, aqui o módulo de storyboard. Agora a gente tem aqui 41 aulas no nosso curso, nossa Jornada do Mangaka BR. Você já está nele, você já pode acessar aqui e ver o módulo de storyboard. A gente está avançando passo a passo na criação de um mangá. Então a gente já falou sobre ideia, a gente já falou sobre personagens, a gente já falou sobre roteiro, a gente já destrinchou completamente todas as características, todos os elementos que compõem uma página de mangá. E agora a gente está colocando a mão na massa para fazer o storyboard. A gente tem 7 aulas nesse módulo aqui e com isso, né, a gente fica faltando aí 3 módulos para a gente concluir o curso, que são os módulos de desenhando uma página, né, ali montando realmente a página, começando a página final do mangá, arte final dessa página, inclusive tradicional e digital, e por fim a publicação do nosso mangá. Então faltam 3 módulos aí, eu estou fazendo o possível para lançar um módulo novo a cada mês. É claro que é difícil, né? A gente tem que trabalhar as aulas o melhor possível e tal, e aí fica um pouco complicado, mas a gente está se dedicando, está fazendo o possível para lançar um negócio muito maneiro e vai ficar extremamente complexo. E complexo não, extremamente completo. Então a gente já tem aqui 6 módulos, esses 6 módulos dão 41 aulas e tem mais 3 vindo, então vai ter muita aula, é muito conteúdo. Se eu não me engano já está dando aqui mais de 12 horas de conteúdo sem interrupção, assim, você pegar, você vai ver 12 horas de aula sem parar, mas é claro que o objetivo do Jornada do Mangaka BR, o objetivo aqui do curso não é você pegar e assistir tudo, porque não é um filme, não é uma série, é para você assistir, né, a aula ali, ver e trabalhar em cima e fazer ali, produzir. Então você viu ali a aula de ideia, faz ali as atividades propostas ali no módulo de ideia, anota suas ideias, escreve e tal, desenvolve, pensa, vai pro de personagem, cria seus personagens, desenvolve seus personagens, faz ali as atividades propostas também. Mesma coisa em roteiro, você vai escrever o seu roteiro, vai revisar, vai analisar ali os pontos, as técnicas de roteiro que são abordadas ali durante o módulo, para poder montar todo esse roteiro. Então, cada módulo que sai, existe sim uma parte prática para você fazer antes de ir para o próximo módulo, né? Porque senão você só assiste tudo numa tacada só, e aí às vezes você nem começou o seu mangá, quer dizer, você nem fez o que estava lá no módulo 1. A ideia de fazer esse passo a passo é exatamente para você poder seguir esse passo a passo e aí só ir para o módulo seguinte quando você tiver concluído o módulo anterior, ou concluído aquele passo anterior no seu próprio mangá. Se você tem vontade de fazer seu próprio mangá e tá aí ralando, não consegue sair, não consegue começar, o Jornada do Mangaka BR foi feito exatamente para você conseguir saber todos os passos, todas as coisas, todos os detalhes que envolvem a construção, a publicação, a produção, né, e criação de um mangá. Tudo que eu aprendi aí ao longo de 15 anos fazendo mangá, errando pra caramba, tendo que reaprender, tendo que aprender na marra, eu juntei aqui e reuni nesse curso. Tem vontade aí de conhecer? O link está aqui na descrição, tem mais informações, tem as informações de tudo que vai ter em todos os módulos lá na página, você consegue conferir tudo isso. E se tiver alguma dúvida, é claro, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo você. No ano 3128, quando Alien e vários, acho que é aliens no plural, quando aliens e vários outros seres vivos foram descobertos, o rei da Terra decidiu fazer um... Nossa, em 3128 a gente vai voltar para a monarquia? Ainda mais agora que a rainha acabou de morrer. O rei da Terra decidiu fazer um campeonato entre todos os planetas. Então o pai do protagonista obrigou seu filho a participar do campeonato, mesmo sendo fraco.
Então começa a treinar muito para não morrer e o mangá vai se passar dentro do campeonato. Me parece relativamente simples, porém, me dá uma dúvida bem grande, bem grande. Porque uma história que se passa toda dentro de um campeonato, a gente tem pouco caminhar, digamos assim, na história. O que permitiria a gente fazer uma história mais curta. Isso eu acho legal, né? Você foca, eu já falei aqui em alguma sinopse, em algum dos vídeos aí, desses 70 vídeos que tem, sobre um mangá de campeonato, né? Como que daria para focar nisso? Então você tem ali o campeonato acontecendo e você trabalha ali a história e construção dos personagens com base em flashbacks, uma coisa meio parecida ali com o Naruto, os personagens se encontram para lutar e aí no meio da luta, enquanto a luta vai acontecendo, a gente vai conhecendo aqueles personagens através de flashbacks, entendendo suas motivações, etc, para poder torcer por eles ou deixar de torcer por eles, né, apropriadamente ali durante a luta. Já que a gente não vai ter toda uma construção prévia desses personagens para eles se encontrarem e tal, daria para fazer assim, para fazer uma história mais curta. Porém, o tipo de história que me pareceu ser contada aqui, onde o personagem é muito fraco e ele vai competir contra várias raças do universo, né, da galáxia, sei lá, de planetas, etc., me parece uma história onde esse personagem precisaria de um treinamento muito grande, sabe? Me parece um nível de desafio imenso, e aí fico bem nessa dúvida sobre como que isso iria funcionar. Ficou meio estranho também, mas eu entendi que foi parte aqui de resumir a história, né? Do tipo, a gente descobriu um monte de alienígena e tal, beleza, que foi contextualizado. O Rei da Terra decidiu fazer um campeonato. Pra quê, sabe? Mas beleza, pode ser alguma coisa que já aconteça há algum tempo, pode ser uma tradição, etc. Beleza, não tem problema. Aí a gente precisa de um pouco de desenvolvimento. Por que o pai do protagonista quer que ele participe? O que esse campeonato dá que seria tão importante? Por que o próprio pai não pode participar? E aí coloca o filho. Talvez, imaginando aqui que isso seria uma espécie de como que eu falei? Eu acabei de falar a palavra e já esqueci. De tradição, isso. Uma espécie de tradição ali que sempre ocorre. Talvez o pai já tenha participado, nunca tenha vencido esse torneio e aí agora já esteja velho, já esteja calejado, sei lá, já tá com o corpo zoado e aí quer que o filho dele vença. Aquele negócio de se projetar no filho. E aí isso pra mim parece interessante, porque daí a gente consegue trabalhar um tema mais específico dentro da história. O tema não é só treinar, ficar forte e vencer um campeonato. Isso não é o tema, isso é o acontecimento. O tema seria se projetar em outra pessoa, quer dizer, o pai está se projetando no filho, querendo realizar o sonho dele dentro do filho. O filho não queria aquilo. Logo, nesse sentido, o objetivo da história pode ser não necessariamente o moleque vencer a droga do campeonato, porque daí realmente o que acontece? O que eu falei? Que fica parecendo uma jornada muito longa de alguém que é fraco, né? Vencer um campeonato que tem as pessoas mais fortes do mundo inteiro, sabe? Por mais que ele treine, por mais que ele se dedique ou algo assim, isso precisa ser muito bem trabalhado, muito bem apresentado, porque o nível de desafio é muito grande. Então, você precisaria realmente de um trabalho muito intenso de desenvolvimento do personagem, de desenvolvimento do treino, de apresentação do universo, para que a gente consiga comprar a ideia de que alguém que realmente nunca fez nada para isso, em pouco tempo vai conseguir se tornar ali o grande vencedor, quando a escala de poder, a gente está falando de alienígenas, etc., de vários planetas, a escala, e que talvez vivam para treinar isso, novamente a escala de poder é muito gigantesca. Ou ele vence através de estratégia, o que fica muito legal, porém é bem difícil de fazer, né? Dentro da história, um personagem que vai conseguir vencer através de estratégia, por isso que fica tão bom quando a gente vê, porque é raro, e é raro porque é difícil, ou realmente, como eu disse, todo um trabalho de construção desse universo para que a gente consiga comprar essa ideia de maneira que, tipo, beleza, eu consigo acreditar que ele vai vencer. Ou, como eu disse, a gente pode trabalhar esse tema e ser muito mais focado na relação de pai e filho, e não necessariamente no campeonato. Então, ir trabalhando essa questão, talvez durante o campeonato ou algo assim, talvez ele ir conseguindo vencer as primeiras lutas, as primeiras fases, e enquanto isso ir construindo essa relação dele com o pai dele, até chegar num momento onde ele não vai conseguir vencer e vai estar tudo bem. O pai dele vai entender o que ele fez com o filho, e que ele estava se projetando no filho, e que aquela não era a vontade real do filho dele. E aí a gente trabalha esse tema, porque isso é o que acontece muito. Novamente, eu falei aqui no vídeo de hoje sobre isso, né?
sobre como a gente pode colocar dentro de uma história, dentro de uma forma fantasiosa, coisas que acontecem no mundo real. E aí, a partir disso, dá ensinamento para o leitor, etc. Novamente, talvez no mundo real a gente não tenha alguém que vai treinar o filho para obrigar ele a participar de um campeonato interestelar. Porém, a gente tem muitos pais que obrigam os filhos a fazer, sei lá, música, a fazer um tipo de trabalho, a fazer uma faculdade específica. Então o pai é médico e aí ele quer que o filho seja médico e dane-se que o filho dele gosta de outra coisa, gosta de outra profissão, gosta de outro trabalho, ele vai fazer faculdade de medicina porque o pai é médico. O pai é ator, quer que o filho seja ator. O pai é músico, quer que o filho trabalhe com música de alguma forma. Ou, o pior dos casos, que eu acho que daria para trabalhar nessa história, quando o pai queria ser alguma coisa, não conseguiu, e aí tenta obrigar o filho a ser, não para ele realizar o sonho dele, só que no corpo do filho, como se o filho fosse uma espécie de extensão da vida dele, e não um ser humano independente, um ser humano novo independente. E isso acontece muito, e muitas pessoas sofrem com isso, com uma cobrança de viver a vida que os pais queriam ter vivido, sendo que você é uma pessoa nova, você é outra pessoa, você tem outros desejos, outra personalidade, enfim. Então isso é um tema que daria para trabalhar muito bem nessa história aqui, e eu acho que ficaria muito, muito legal. Claro que é difícil trabalhar esses temas mais assim, mas eu dei aqui mais ou menos como poderia ser uma ideia, né, de a gente ir mostrando essa questão do pai e todo o sonho que o pai tinha, talvez pra gente comprar um pouco a ideia do pai, mas daí mostrando o lado do moleque também. E aí, conforme ele vai vencendo as primeiras lutas, a gente vai trabalhando essa cisão cada vez mais entre eles, né? Até, sei lá, chega um momento da história que o moleque meio que desiste, foge da luta e tal, e aí perde, aí tem uma treta, e aí depois, beleza, ele decide voltar. Aí quando ele decide voltar, ele toma, tipo, ele apanha muito feio a ponto de realmente, sei lá, ficar em coma, ficar desacordado, e aí que o pai vai se tocar, aquele lance de que ele só percebeu ali, quando era talvez tarde demais, que ele estava obrigando o filho dele a fazer algo que não era da natureza do filho dele, que era algo que ele queria para ele mesmo, e ele estava projetando isso dentro do filho. Acho que dá para trabalhar mais ou menos dessa forma, e a gente não foca tanto no campeonato, nos competidores e tal, e só na luta. Vai ter toda essa parte que é bem legal, mas aí a gente tem um elemento a mais com o que se conectar, que não só quem dá o soco mais forte. Os soberanos sempre invadiram vários planetas acreditando que são uma raça superior e que todos os outros devem ser escravizados ou aniquilados. Temos mais um mangá sci-fi espacial aqui. Um dos planetas que eles invadiram foi o planeta Prisma. Os seres deste mundo têm que lutar contra a raça soberana. Ok, todos têm, né? Todo planeta que invade tem que lutar contra a raça soberana, mas aqui a gente vai focar no Prisma. A história começa quando Aliciatus, ou Aliciatus, sei lá, quer mostrar que essa coisa de raça superior não existe, mas o amigo dela quer vingança pelo que fizeram com o seu planeta. Ok, achei interessante a ideia. Beleza, a gente tem uma raça que está invadindo outros planetas, se considera superior, as outras raças têm que ser escravizadas ou aniquiladas. Aconteceu no nosso próprio mundo, né? Várias e várias vezes. Então beleza, dá até para estudar esses eventos da própria humanidade para conseguir colocar e aí trabalhar a história novamente com uma metáfora da vida real. Agora vamos falar sobre os objetivos dos protagonistas, porque eu achei curioso aqui que coloca. Alice quer mostrar que essa coisa de raça superior não existe, mas um amigo dela quer vingança pelo que fizeram com seu planeta. Eles me parecem ter o mesmo objetivo, porém com meios diferentes, porque falou esse mas dá uma ideia de contradição, né? Mas eu acredito que não existe uma contradição direta aqui entre o objetivo dos personagens. Porque como que a Alice prova que essa coisa de raça superior não existe? Essa é uma parada meio difícil, mas eu imagino que se teve uma ideia aqui de oposição em relação ao objetivo do amigo dela, ou pelo menos os meios do amigo dela, me mostra que ela gostaria de fazer isso de uma forma pacífica. Beleza. Interessante, porque a gente pode colocar ali uma questão de contraponto entre ela e o amigo dela. O amigo dela quer mais vingança, e talvez nesse objetivo de vingança seja um lance de tipo, eles merecem sofrer o que eles fizeram, né? É o conceito de vingança. E aí, beleza, eles concordam que esse negócio de raça superior não existe e que eles devem ser punidos, porém a Alice quer fazer isso de uma forma pacífica, punindo quem causou isso e mostrando para as outras pessoas dessa raça que, sei lá, existem pessoas boas nessa raça aí de soberanos. E aí eu mostrar para eles, a gente é tudo igual, a gente é tudo
tudo gente, sei lá, e vamos tentar conviver em paz, sem necessariamente esse tipo de coisa, enquanto o amigo fala, não, tem mais se ferrar mesmo, a gente tem que matar eles, a gente tem que... Eles trouxeram a guerra até nós, agora a gente leva a guerra até eles e dá o troco e etc. E aí fica essa dualidade. Como eu disse, teve casos que aconteceram no mundo real exatamente sobre isso, e aí talvez é interessante estudar esses casos para poder tratar esses pontos de vista, né? Aqui, mais claramente, a gente tem um pouco da figura do Martin Luther King e do Malcolm X, né? Onde o Martin Luther King tinha uma visão mais de integração, né, entre brancos e negros, e o Malcolm X, não é que ele tinha uma noção de vingança, mas ele tinha uma questão mais agressiva em relação a, se eles atacarem a gente ataca de volta, né? A gente é de união dos negros e mais separação realmente. Então nós temos que nos unir e tal, e esses arrombados que fiquem para lá. Não que um necessariamente estava certo, o outro necessariamente estava errado. E aí é o que eu acho interessante de trazer isso para dentro dessa história, de que não é porque o amigo dela quer vingança ou quer fazer isso de uma forma mais agressiva ou mais violenta que necessariamente ele está errado. Até porque o comportamento dos soberanos é um comportamento, sim, que deve ser parado e que deve ser punido. Não dá para você só passar a mão e falar, agora vamos ser todos amigos. Quem fez essas coisas, quem promoveu esse tipo de coisa, precisa ser punido. Se essa punição é a morte, é tortura ou o que é, aí tem níveis e tem discussões éticas e morais aí a rodo, né, sobre a própria pena de morte no Estado. Então, beleza, você matou alguém, você merece pagar com a sua própria vida? Ou não? Você merece pagar de alguma forma e ter a oportunidade de se ressocializar ou etc. Isso realmente é uma discussão extremamente polêmica. E aí você vê como uma história que parece ser simples, ela pode descambar para assuntos que são extremamente polêmicos hoje, né? Que hoje a gente tem isso em discussão, em pauta política, e as pessoas, né, não conseguem chegar a um consenso, até porque realmente existe uma noção diferente de cada ponto de vista, etc. E aí esse tipo de coisa dá para ser abordado na história. E para envolver, por exemplo, uma discussão polêmica nesse nível, o autor precisa ter uma mente muito aberta, o que é muito complicado, muito aberta para analisar os argumentos de ambos os lados e conseguir colocar e entender eles mais ou menos com igual valor. O que eu quero dizer com isso? Se o autor tem uma opinião muito fechada em cima de um dos dois pontos, por exemplo, a gente está falando aqui de punição de uma forma mais pacífica versus punição de uma forma mais violenta. Se o autor tem uma opinião muito forte de que quem fez algo errado merece pagar com a própria vida, ou seja, a favor da pena de morte, ele provavelmente vai colocar essa visão, vai embutir essa visão dentro da história. Porém, se ele tem essa visão muito fechada, a história acaba perdendo a discussão em si. Ele acaba não conseguindo abordar o outro lado dessa discussão para poder promover ela e promover esse questionamento dentro da história, trabalhando esse tema de maneira mais aprofundada. Ele vai fazer isso de uma ótica meio que monocromática, né? Então, ele vai mostrar só o lado dele da história, só o lado que ele acredita, e vai colocar isso na história. Vai ficar uma história meio... eu ia falar idealista, mas é idealista no sentido de que ela está defendendo uma única ideia, um único ponto de vista. E obviamente quando você defende um único ponto de vista, você não está promovendo uma discussão, você está promovendo ali só uma ideia, né? Quase como se fosse uma propaganda mesmo. E aí por isso que eu digo que quando a gente vai abordando a história, aprofundando ela a ponto de abordar um assunto político, e não era político que eu ia falar, era polêmico, mas o assunto também é político nesse caso. Um assunto polêmico, o autor precisa realmente ter uma visão muito aberta, estudar muito bem ambos os lados para ele poder promover essa discussão. Não necessariamente o autor precisa ter uma opinião forte ou definida ou saber o resultado, digamos assim, da polêmica, mas ele pode simplesmente promover essa discussão. Claro que, dependendo de como ele vai trabalhar o final dessa história, talvez a balança tenda para um dos lados. Mas eu particularmente acho interessante quando a história ela abre a discussão e ela deixa a pergunta ali para o leitor. Foi, acho que, o tema geral que a gente tratou aqui ao longo desse vídeo, né, de sinopses inteiro. Como dentro de uma história a gente consegue de forma fantasiosa abordar assuntos do nosso mundo e gerar mudanças reais em quem está lendo. Nesse caso aqui, gerando perguntas e questionamentos, de modo que alguém que tem a sua opinião muito formada
para um lado, possa analisar argumentos do outro lado e talvez em certas ocasiões concordar, pelo menos sair do eu tenho certeza que é isso para em alguns casos pode ser que seja aquilo, ou por outro lado pode ser que aquilo ali faça um pouco de sentido, etc, sabe? Porque quando uma decisão, uma discussão, ela é polêmica, ela é polemizada, ela é partida em dois lados, né? Uma discussão você tem um lado e outro lado discutindo, rachando naquela ideia, é porque os dois lados têm argumentos e pontos de vista diferentes, mas que fazem sentido ao menos para eles, de modo que, né? Se você não tem um consenso sobre aquilo é porque existem questionamentos e geralmente porque as situações, né, no mundo, as situações não são simples, preto no branco, né? As situações são complexas, elas variam, elas têm 1 milhão de fatores que influenciam nela e aí por isso nem sempre a gente consegue dar uma resposta quadrada, uma resposta fechada para todas as possibilidades de situações. E aí trabalhar isso dentro de uma história é difícil, mas é muito legal, porque aí você consegue ajudar a promover essa discussão, a promover um pensamento, uma crítica do próprio pensamento pelo leitor e, como eu disse aqui ao longo desse vídeo inteiro, ajudar o leitor a evoluir e melhorar um pouco como pessoa também. Acho que essa história aqui consegue trabalhar isso muito, muito bem. Nossa última sinopse de hoje, o autor tem dúvida sobre o título que ele escolhe. As 3 opções que ele colocou aqui foram Coração Frio para Toda a Vida, Guerra de Espadas ou Jogo das Nações. E aí ele disse pra gente escolher para ele. Vamos lá! Das 3, antes de ler a sinopse aqui, eu já posso falar alguma coisa sobre esses títulos. Das 3 que tem aqui, eu acredito que Jogo das Nações fica muito parecido com Jogo dos Tronos. Muito parecido. Extremamente parecido, ainda que seja um pouco diferente, mas eu acredito que vai, a partir do momento que a pessoa vê isso, ela vai associar imediatamente a o Game of Thrones. Então, se você quiser colocar esse título, a história ela tem que ter uma certa similaridade ali, ou pelo menos atrair o mesmo público, porque a pessoa vai inevitavelmente pensar nisso. Guerra de Espadas, interessante, porém um pouco genérico. Se a história realmente tiver a ver com um lance que tenha espadas, né, sei lá, espadas mágicas, que envolva realmente esse título meio que de forma literal, ter literalmente uma guerra de espadas, onde as espadas são o foco da história, acho que pode funcionar. Caso seja só uma história medieval, e aí portanto tenham espadas ou algo do tipo, e as espadas não são o foco central da história, eu acho que fica um título meio genérico que não comunica. Coração Frio para Toda a Vida me parece quase até meio poético. Particularmente eu achei mais interessante e mais diferente. Logo de cara não consigo pensar em nada que remeta muito a isso de forma direta. Me parece por uma história um pouco mais dramática, um pouco mais sombria e realmente um pouco mais fria, como o próprio título diria. Das 3 opções aqui, a que eu mais me interessei foi Coração Frio para Toda a Vida. Se a história tiver realmente a ver com espadas como elemento central, Guerra das Espadas pode ser legal, e particularmente o Jogo das Nações seria um que eu descartaria por conta dessa proximidade com o Jogo dos Tronos. Vamos lá! Eu não sei se o nome do protagonista é bom ou se ele só quis começar como, tipo, bom, vamos começar a sinopse. Eu acho que deve ser a segunda opção. Eu não sei ler o nome desse protagonista, é tipo Dillence, que eu não sei se seria Glance ou realmente Dillence, e Yazid Halib, é um jovem vampiro. Antes que alguém fale aí, a primeira leitura de vampiro, né, a primeira palavra era Dhampir. Então ele colocou Dhampiro fazendo referência à primeira grafia da palavra vampiro, né? Enfim, eu acho que depois virou Upir. Ou era Upir primeiro e aí depois virou Dhampir. Alguma coisa desse tipo. Eu tinha estudado para um mangá de vampiro que eu tinha começado a fazer. Fiz 4 capítulos dele e larguei, por isso não tem disponível no site para ler. De repente um dia eu trago aqui e mostro no canal. Uma junção de vampiros mais outras raças. Então aqui ele está, né, fazendo como se fosse uma junção. Como se o vampiro fosse uma coisa, o vampiro fosse uma espécie de híbrido ou algo do tipo, né? Ele tem 17 anos, nasceu na Arábia Glacial, mas foi criado pelo tio no deserto. Glacial. Nossa senhora, eu acho que deu um bug aqui no teclado dele, porque ficou Glacial. Ok. No deserto glacial, no castelo Halterval, sei lá, acho que é Halterval. Que é mágico e se move, teletransporta, é enorme. Ok, tá. Aos 15 anos, Glance, vou chamar de Glance, porque eu gostei mais da leitura de Glance do que de Lance. Enfim, Glance saiu do castelo e sobreviveu. Bem,
Sobreviveu bem. Trabalhando de espião e atualmente foi chamado pelo rei de Flarioc para ser o ditador da guerra que está acontecendo entre Flarioc e Aldurin. Lá ele conhece Kira Blazer, a princesa, e Layla Rokini, sei lá como é que fala, que seriam suas parceiras. Mas lá, parceiras mulheres? Tipo, esposas? Ou parceiras, tipo, tá na parede RPG dele? Mas lá também reencontra Leviat, que aparentemente estava sendo controlado por o causador da guerra. Não falou quem que era Leviat antes. O Senhor do Reino da Guerra, o Senhor do Reino, Aldurin, e lá está Flora Queen, a melhor usuária de energia. 1 milhão de personagens. Isso realmente está parecido com um Jogo dos Tronos. E ainda mais um Raminin Ramos, que tem sua energia mista, ou seja, ele pode usar sua energia para modificar seu corpo. Tá bom. Acho que o autor estava empolgado com a criação do mundo e esqueceu da trama, porque ele falou: temos um personagem de 17 anos que nasceu aqui, e aí ele vai pra cá, e aí ele conhece personagem A, personagem B, personagem C, personagem D, personagem E, personagem F, personagem G. Aí você fala: tá, e aí, o que é a história? Não, é isso, ele vai e conhece esses personagens. É a história de um app de namoro, uma rede social, Facebook. Enfim, tô brincando aqui, tô zoando, espero que o autor não fique bravo, mas não é uma crítica em relação à história, mas sim à apresentação dela, porque me apresentou características de personagens, mas não me apresentou objetivos, não me apresentou a trama, não me apresentou o que vai ser contado, o que a gente vai acompanhar nessa história. Beleza, ele foi... ele morava num castelo, aí ele saiu do castelo, aí ele virou espião, aí ele foi chamado para ser um ditador. Sabe? Não vejo uma progressão, uma construção ou uma conexão entre esses elementos. E aí depois que fala que ele foi ditador e que eu achei que iria começar a contar o que seria a trama, o que ia acontecer na história, só fala. Aí quando ele é ditador ele conhece 15 pessoas. E é isso. E essas pessoas têm esses poderes X. Sabe? Tem muito mais aqui informações sobre o contexto da história do que sobre a história em si. Como não tem informação do contexto da história em si, não vou comentar muito sobre isso, porque não tem por onde eu comentar, mas aqui eu posso elevar um questionamento. Vamos lá. Cuidado quando você está extremamente empolgado com o mundo e com a criação de personagens e coisas do tipo, porque pode ser exatamente que você acabe não dando a devida atenção para a trama e para a história que vai ser contada. Personagens são muito legais, porém esses personagens só são legais quando eles são apresentados dentro de uma história, dentro de um universo, dentro de um contexto ali onde a gente pode aproveitar esses personagens, né? Personagens soltos por si só acabam não sendo tão interessantes. Claro que beleza, Fairy Tail, por exemplo, é um mangá que se sustenta muito em cima dos personagens, enquanto ele não tem muita trama ali de verdade acontecendo. Ele tem uma espécie de história principal, mas essa história principal parece não ser muito intercalada, não ter muita relação ali, parece meio truncada ali, não parece realmente um negócio que o autor criou assim, todos os elementos da minha história levam até X situação. Claro que os modelos de publicação japonês ele acaba levando um pouco a isso, por ser uma questão mais episódica, mais de você ter que ganhar público e conquistar público toda semana, etc. Isso faz com que você pense em arcos menores. As séries geralmente elas são contínuas até a revista resolver cancelar, então é complicado você também fazer um arco todo contínuo que leve até um ponto específico, porque muitas vezes quando chega nesse ponto específico a revista quer que você continue e aí acaba perdendo um pouco dessa culminação de eventos, ao mesmo tempo que se o autor não pensa em tipo bater o pé e falar minha história vai até aqui, pronto, acabou, ele vai só continuando até que a revista fala, acabou. Aí ele vai lá e inventa uma trama principal e um acontecimento final em 3 capítulos para encerrar, porque geralmente são 3 capítulos que o autor recebe para encerrar a sua história. Quando a revista fala, chega, não tá dando público, dá tchau aí, conclui sua série e é nóis. Enfim, então acaba ficando meio complicado, mas, novamente, a gente não precisa seguir esse modelo de padrão japonês, né, os erros e as coisas ruins do modelo de publicação japonês, porque a gente está aqui no Brasil e a gente não segue essas regras. A gente pode, obviamente, observar isso de várias formas e ver como que a gente pode aplicar, mas é aquilo, você pode aplicar a parte boa e pode ignorar o defeito, porque o defeito tem a ver com
toda a estrutura feita lá, e aqui a gente não tem essa estrutura, né? Então, novamente, a gente não tem a parte ruim. Claro que a gente também não tem a parte boa de ter uma publicação garantida, um modelo, um mercado, onde a sua principal remuneração pode vir disso, etc. Então, se a gente não tem a parte boa, não tem por que a gente se agarrar à parte ruim. É isso que eu quero dizer. Se agarrar à parte ruim e falar, eu vou ficar com a parte ruim e vou fazer aqui. O meu mangá seguindo a pior parte do Japão, que é fazer uma história contínua, sem fim, planejado e, enfim, todas essas coisas. E de repente ter que largar na metade ou continuar infinitamente depois que deveria ter terminado. Um exemplo bem clássico é o do Bleach, né? Toda a história culmina ali, toda a história que foi apresentada culmina ali no Aizen, e aí depois vai continuando e continuando, e aí as coisas vão parando de fazer sentido. Ok, tem um elemento ou outro ali que vai ligando e tal, e que finge que parece fazer sentido, mas é porque é o óbvio, é o próprio autor que está fazendo, então ele vai tentar dar um jeito de continuar aquilo. Mas quando você analisa ali como um todo, você vê que toda a história culminava ali na luta do Ichigo contra o Aizen, tanto que ele até perde os poderes exatamente com um final maravilhoso para a história, mas estava fazendo sucesso. Os editores falaram, olha aqui, vamos continuar, segue em frente, segue o bonde. E aí ele foi seguindo o bonde, infelizmente, para quem era fã de Bleach. Então, voltando aqui, quando você está muito empolgado com essa criação desse universo, é preciso tomar muito cuidado e traçar ali, primeiramente, qual é a história que você quer contar. Os personagens são sim a coisa mais importante na história, porque eles que movem a história, eles que dão os pontos de vista, eles que apresentam o tema e desenvolvem o tema. Sim, eles são muito importantes, porém esses personagens só são importantes porque eles estão inseridos dentro de uma história que está sendo contada ali, e eles movimentam essa história. Nesse caso aqui eu não estou vendo nenhum personagem que está movimentando a história, a gente só tem apresentações. Sem problema nenhum, se fosse uma ficha de apresentação de personagens, estava ok. Como a ideia aqui era analisar a história que vai ser contada, a gente não tem essa história. Não estou dizendo que o autor não pensou nisso, mas pelo menos ele não apresentou. Se ele não apresentou, existe sim a possibilidade de que na empolgação da criação foi se fazendo um monte de coisa e ali a trama principal, a linha guia da história acabou ficando um pouco mais de lado. E esse é um erro relativamente comum. Então não é uma coisa de, nossa, você fez isso, você tem que ser apedrejado e tal. Não, é realmente comum, e eu estou falando exatamente para tentar evitar isso. Quando está naquele momento de criação da história, né, inclusive é algo que eu abordo exatamente no primeiro módulo, aliás, segundo módulo, o primeiro módulo é de introdução. O segundo módulo do Jornada do Mangaka BR é sobre como você anota suas ideias e você foca suas ideias para poder transformar elas em histórias. Suas ideias, elas vêm antes ali da criação dos personagens, porque muitas vezes aqueles personagens eles vão ser reféns da história que você está querendo contar. Então, se você quer contar uma história de vingança, por exemplo, você precisa de um personagem que vai buscar vingança, um personagem que é o personagem que vai sofrer a vingança e um evento ali, ou às vezes um personagem que vai ter sofrido antes para que esse evento de vingança possa acontecer. Então os personagens, eles são os motivadores dessa trama, porém você criou a trama primeiro e encaixou os personagens depois. E obviamente, quando você tem essa trama pensada, é muito mais fácil depois de desenvolver toda a história e garantir que essa história não vai ficar muito alongada, muito cheia, muito inchada. Porque o que acontece em muitos casos é que você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e você perde a noção do todo, você perde a noção daquela linha guia, você perde a noção da história que está sendo contada e aí a história parece estar só engordando, engordando. Quando a gente tem um filme, uma série, né, é muito comum a gente ver nesses canais de análise falando, o filme tem uma barriga, o filme tem uma barriga ali, a série tem uma barriga aqui. Barriga é um momento que não contribui para a história que está sendo contada. É um momento ali que você fala, caramba, se eu tirasse esse momento, ele não servia para nada. E aí quando eu falo que a história ela vai engordando, é porque ela vai ganhando barrigas. E essas barrigas são exatamente momentos que você fala, se eu tirasse esse momento, iria influenciar na história, iria perder na história? Você fala, não, então é um momento inútil. E quanto mais personagens a gente tem na história, mais chance de ter esses momentos, essas barrigas, a gente também vai tendo. Então, não é que você deva criar uma história só com 3 personagens, só com os personagens que são necessários para a trama, mas cada personagem tem uma função e deve cumprir uma função na história. Seja essa função ajudar a desenvolver os outros personagens que estão envolvidos e que são os principais dessa trama, seja apresentar outros pontos outros pontos de vista sobre a trama que a gente está desenvolvendo ali, ou sei lá, ainda que seja
alívio cômico, mas daí é óbvio que o personagem que é alívio cômico ele não vai ter uma parte toda focada para ele e um espaço gigantesco, porque a função dele é só dar uma risadinha ali de vez em quando. Então ele tá dentro da história, ele tá inserido na história, mas só para poder ali dar uma risada de vez em quando, então você não vai focar nele exatamente, porque daí seria uma barriga, seria chato, seria aquele momento que fala assim, nossa, aquela parte daquele personagem ali é chata pra cacete, sabe? E obviamente ninguém que tá criando uma história quer que exista uma parte no seu mangá que seja considerada chata pra cacete. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Muito obrigado pra você que assistiu, muito obrigado pra você que chegou até aqui. Lembrando, se você tem vontade de fazer o seu mangá e tá travado, não consegue sair ali do canto, mas tem esse sonho de ter um dia o seu mangá próprio, pronto e impresso aí de repente na sua mão, igual, né, eu falo aqui, igual eu tenho os meus mangás aqui, eu ensino você a fazer isso. O link está aqui na descrição para você conhecer a jornada do Mangaka BR. Se você está começando a desenhar e está ainda travado no desenho, tem um curso grátis de esboço. Sim, esse é grátis. O link também está aqui na descrição. Você se inscreve lá, recebe o link e pode fazer as aulas desse curso grátis de esboço. Ou se você já está um pouco mais avançado e quer ali pegar o desenho de personagens, também tem um link na descrição aí para um curso de desenho, para 2 cursos de desenho de personagens focado realmente no desenho de personagens. Inclusive tem vídeos aqui no canal sobre isso também, sobre desenho de personagem, sobre criação de personagem, sobre desenhos de ângulo de cabeça, etc. Fica aqui no canal, acompanha os outros vídeos aí, que aqui a gente faz conteúdo só sobre criação de mangá. Deixa o seu like aqui para dar uma força para mim e para o canal. E lembrando que se você quiser ter a sua sinopse lida, tem aqui na descrição tudo como que faz. As sinopses lidas hoje foram de outubro de 2021. Estamos chegando, estamos na metade do mês aí. Daqui a pouco a gente vai entrar em 2022 e não se preocupe se você enviou a sua sinopse do jeito certo. Ela está aqui na lista e vai ser lida. Jason, o que é o jeito certo? É o jeito que está aqui na descrição para o e-mail que está aqui na descrição. Se você me enviou no Instagram, enviou no Gmail, enviou no Facebook, etc., ela não entra nessa lista aqui. Então, por favor, envia para cá, para esse e-mail, para poder ser lida aqui. Agora sim, eu me despeço. Vejo você em um próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis!